Então, retomando aqui, ó. Agora é só distributiva, né? Que é o cosseno. O cosseno aqui, né? De 7π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, certo? Raiz de 2 sobre 2, beleza? Mais e vezes. Quem é o seno de 7π sobre 4, né? É menos raiz de 2 sobre 2, né? Por quê? Porque é o oposto do 45, né? Então, menos raiz de 2 sobre 2. Agora, faz a distributiva. Quando você fizer a distributiva, o que vai acontecer? Ó, vai cancelar, né? Esse 2 vai cancelar com 2, não vai? Quando você fizer a distributiva com esse, ó, esse 2 também cancela com esse 2. O que vai sobrar? Aqui sobra a raiz de 2. E aqui vai sobrar, ó, mais i vezes menos raiz de 2, vai dar menos raiz de 2 vezes o i. Entenderam? Então, essa aqui é a forma algébrica, tá? Então, eu fiz o contrário aqui, tá? Da forma trigonométrica, a gente passou para a forma algébrica. Beleza? Então, tá aqui o número complexo, tá? Na forma algébrica, né? Esse aqui é o A, esse aqui seria o seu B, né? Tudo bem? Fechou? Beleza, vamos para fazer o terceiro. Tira o print aí. Espera aí, Jeff, volta a página normal aí. Que? A folha de pé. Ah, beleza, mano. Foi? Beleza, então... Bom, aqui é o seguinte, pessoal. Ele te deu aqui, né, o número complexo, né, no plano de Argand-Gauss, tá? Aí ele pede para você representar a forma trigonométrica desse número aí. Certo? Então, o P aqui é o afixo, né? Observe que eu estou em qual quadrante, gente? Eu estou no segundo quadrante, né? Então, o meu argumento também vai estar no segundo quadrante, tá? Porque, ó, na forma trigonométrica, né? Eu tenho que calcular o quê? O que eu preciso da forma trigonométrica? Eu preciso do módulo. O módulo é a distância do afixo até a origem, né? E quem que é o argumento? É o ângulo entre o módulo e o eixo real no sentido anti-horário. Então, ó, aqui seria o meu argumento, né? É o θ. Tá vendo? Ó, então, o meu θ, tá vendo que ele vai passar de 90. Então, lá no ciclo trigonométrico, né? Eu vou estar no segundo quadrante, né? Segundo quadrante, o cosseno é negativo e o seno ele é positivo. Beleza? Tá? Bom, então vamos lá. Vamos calcular. Então, eu preciso de duas coisas, né? Para calcular na forma trigonométrica. Primeira coisa, qual que é a forma trigonométrica? Z igual a ρ, que é o módulo, vezes o cosseno do argumento mais i vezes o seno do argumento. Então, eu preciso calcular o módulo e o argumento. Calculando o módulo. Tá? O módulo. Quem que seria aqui o meu número complexo, pessoal, na forma algébrica? Seria menos 1, né? Que é a coordenada no eixo real. Seria o menos 1, né? E aqui? E a parte imaginária seria o raiz de 3, né? Então, menos 1 mais raiz de 3i. Certo? Essa daqui é a forma algébrica, né? Desse número complexo aqui. Tá? Então, agora estou calculando o módulo, que é essa distância. Então, módulo vai ser igual a raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Então, o módulo vai ser raiz, né? O a é menos 1, né? Vai ficar menos 1 ao quadrado
mais o b é a raiz de 3. Então, raiz de 3 ao quadrado. Maravilha. Então, aqui já vai ficar menos 1 ao quadrado é 1. Raiz de 3 ao quadrado vai dar 3, né? Então, 1 mais 3, raiz quadrada de 4, que é 2. Então, o módulo é 2. Jefferson, pode ser menos 2? Não, porque módulo é tamanho, sem positivo, tá? Então, o módulo é 2, tá? Agora tem que calcular o argumento. Então, primeiro, vamos calcular o cosseno do argumento, né? O cosseno vai ser o A dividido pelo ρ. O A vale menos 1, o ρ vale 2. Então, ó, o cosseno do θ é menos meio. Tá? O cosseno de θ é menos meio. Ok. Tá vendo que o cosseno deu negativo, né? Então, eu estou no segundo quadrante. No segundo ou no terceiro. Agora tem que calcular o seno para saber, né? Eu já sei que vai ser no segundo quadrante, né? Mas vamos calcular o seno. O seno vai ser o B dividido pelo ρ. O B, raiz de 3. Então, vai ficar raiz de 3 dividido por 2. Então, o seno, né? O seno de θ vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. Pessoal, seno, raiz de 3 sobre 2, cosseno menos meio. Isso te remete a qual ângulo no primeiro quadrante? No primeiro quadrante. Você sempre reduz para o primeiro quadrante, tá? Depois você pensa nas simetrias. Então, no primeiro quadrante, é o ângulo de 60, não é? Seno raiz de 3 sobre 3, né? 1, 2, 3, é o 60. Só que lembra que você está no segundo quadrante. Então, 120, você né? quem é o amiguinho do 60 no segundo quadrante. Certo? Aqui, ó. 60 em radianos é o π sobre 6, sobre 3, tá? Então, tá aqui mais ou menos, tá? Então, π sobre 3, tá? Só que como o cosseno é negativo e o seno é positivo, eu estou no segundo quadrante. Então, na verdade, eu tenho que pensar quem que é o amiguinho dele no segundo quadrante. Aí eu posso dar aquela ideia, né? Tira Tira. Lembra lá? 2π sobre Não deixa 3. dobrar. Oi? Então, ó, tira, né, você conserva o denominador, né? Fica 3, né? E em cima, você tira, né? Tira. Pronto. Se fosse aqui, põe. Se fosse aqui, não deixa dobrar, né? Aí ia virar 6, você deixa 5. Tá bom? Então, ó, o meu argumento é o 2π sobre 3. Tá? Observa que ele tem o mesmo seno, mas o cosseno é oposto. Tá vendo? Tá? Bom, então, dessas duas informações, né, por isso que eu tenho que ter aqui na cabeça o ciclo trigonométrico, dessas duas informações, eu concluo que o argumento é 2π sobre 3. Tá? Então, ok, agora na forma trigonométrica, então, só substituir, tá? O módulo vale 2 vezes o argumento 2π sobre 3. Então, vai ficar cosseno de 2π sobre 3 mais I vezes o seno de 2π sobre 3. Certo? Tá aí a forma trigonométrica. E dá qual alternativa? Dá uma alternativa. A C, né? Alternativa C. Certo? C de certo? Tudo bem, pessoal? Ok? Posso tirar?
Pera aí, Jeff, tá aqui Jefferson Nunes Network Bandwidth Slow. Voltou. Quê? Ah, voltou. O que travou aí, pessoal? Vocês perderam alguma coisa? Voltou? Não, aqui tá Ah, tá. meio ruim a internet. Mas não perdi nada, não. Beleza. Fechou? Pode tirar? Jeff, por que o cosseno ficou raiz de 2? Ah, não, tá certo, não esquece. Tá radianos agora. É, que eu deixei em radianos, tá? Aí Beleza? pode tirar aqui, ó. Beleza. Pra mim, pode. Ok. Pessoal, o seguinte agora, tá? Vou para o livro 9. Só que assim, o primeiro módulo, presta atenção no que eu vou falar, tá? O primeiro módulo do livro 9 é o módulo 40, é o módulo 49. Tá? Qual que é o conteúdo, né? É sobre operações com os números complexos na forma trigonométrica. Na forma algébrica, a gente sabe, né? Somar, né? Multiplicar, se faz a distributiva, né? Lembra lá das potências do i, né? Então, as operações com ele na forma algébrica, tranquilo, né? Agora, tem duas operações na forma que é mais fácil você fazer na forma trigonométrica do que fazer na forma algébrica. Tá? Que é potenciação e radiciação. Porém, eu vou ser muito sincero com vocês, tá? Raramente eu vi cair esse conteúdo, tá? Em algum vestibular. Já caiu? Já caiu, tá? Não vou falar que não caiu. Já caiu, mas assim, há muito tempo atrás. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa aula no YouTube, tá bom? O Osório pulou 2 módulos, mano. Eu vou deixar esse conteúdo no YouTube, tá? E aí, eu vou deixar o link lá e vocês assistem no YouTube, fechou? Tá? Então, eu vou para o módulo 50, tá? Que é polinômio. Que canal você tá postando? Eu vou postar no canal da outra escola, tá? Não da outra escola, de onde eu posto vídeo para outra escola, mas eu vou deixar o link para vocês, tá bom? Coloco o link e eu mando para vocês no WhatsApp. Nossa, peraí que deu uma travadona. Tá bom? Então, agora, pessoal, eu vou para o módulo 50. Nossa, Jeff, travou, mano. Deu uma travadona. Não voltou? Não voltou? Voltou? Não, voltou, agora sim. Mas, tipo, nem consegui entender qual canal que era. Depois você passa aí no chat, tá Eu vou ligado? postar no canal que eu posto vídeos da outra escola. Não. Só que eu vou mandar o link para vocês. Tá, aí eu vi o link. Fechou? Essa semana eu tento mandar o link para vocês. Vamos lá, então, módulo 50, módulo polinômios, tá? Eu só vou passar rápido isso aqui também, porque é um assunto fácil, tá? Polinômio, vocês sabem calcular valor numérico, essas coisas, né? Então, eu vou só comentar algumas coisas e eu vou fazer exercício, tá? Então, ó, polinômios, tá? Que é o módulo 50. Polinômios nada mais é do que uma soma de monômios. Então, você pode ter polinômio do 4º grau, do 3º grau, do 2º grau, do 1º grau, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um polinômio do 4º grau. Né? Precisa ter todos os coeficientes? Não necessariamente. Eu tenho que ter o coeficiente, por exemplo, se isso aqui é um polinômio do 4º grau, então eu tenho o coeficiente do x à quarta não pode ser 0, né? Porque senão não vai ser mais do 4º grau. Mas os outros podem. Tá? Então, aqui, no caso aqui, ó, quem é o coeficiente do x quadrado? Eu tenho x quadrado? Não tem, então o coeficiente dele é 0. Eu tenho o termo x? Não. Então, o coeficiente do x é 0. Vocês entenderam? Então, aqui, ó, lembra que eu tenho o
o expoente ele vai caindo, né? Comecei com x à quarta, x à terceira, x à terceira, x ao quadrado, x e o termo independente, sempre caindo, tá? Quando eu não tenho, no caso aqui eu não tenho x quadrado, eu não tenho x, então o coeficiente vale 0, ok? Aqui, ó, um polinômio de grau 3. Então, ó, quem são os meus coeficientes? 3, menos 1, 1, 1, que é o termo independente, né? Aqui eu tenho, ó, um polinômio de grau 2, né? X ao quadrado, eu tenho x e eu tenho menos 1. Então, ó, os coeficientes 1, 2 e menos 1. Beleza? E o coeficiente de grau 1, né? O maior expoente aqui do x é 1, né? Então, eu tenho os meus coeficientes, vai ser 1 e 2. Beleza? O polinômio, pessoal, é uma função, né? Quando eu coloco assim, ó, p de x igual a x quadrado mais 2x menos 1. Isso aqui não é uma função de segundo grau? Tá? Então, um polinômio de segundo grau é uma função de segundo grau. Um polinômio de terceiro grau é uma função do terceiro grau. E assim por diante. Beleza? E o grau, pessoal, é sempre o maior. Então, aqui, ó, o maior é 4, né? Então, o grau é 4. Beleza? Polinômio, a definição é isso daí. Ô, Jeff, caiu no simulado, o número de raízes do polinômio é a soma dos do maior coeficiente, né? Ou é o maior Não, coeficiente? é assim, ó. Quando você tem, depende quem é o seu conjunto universo, tá? No caso, a gente vai trabalhar aqui com os números complexos, que é o maior conjunto que a gente conhece. Tá? Então, dentro... Sabe quando você vai calcular uma equação, você vai calcular a raiz de uma equação do segundo grau? Aí, quando o delta dava negativo, o que a gente falava? Não tem raízes, né? Porém, dentro do conjunto dos complexos, sempre tem todas as raízes. Sempre. Então, um polinômio do segundo grau, ele vai ter 2 raízes, sempre. Pode ser que elas sejam complexas, tá? Um polinômio do quarto grau, no conjunto dos complexos, ele vai ter 4 raízes. Entendeu? Se fosse um polinômio de 5 graus, nos complexos, ele vai ter 5 raízes. Entendeu? Agora, se a gente está trabalhando no conjunto dos números reais apenas, né? Aí nem sempre, né? Se o delta dá negativo lá, por exemplo, né? A gente fala que não tem raiz. Nos reais. Mas tem nos complexos, tá? Então, ó, isso aí que você falou é verdade. A quantidade de raiz, se eu estiver trabalhando dentro dos complexos, a quantidade de raiz vai ser igual ao maior expoente. Então, aqui, vamos lá. O que é o valor numérico? Né? O valor numérico é quando você troca a letra por um número e aí você tem um resultado. Esse resultado a gente chama de valor numérico. Então, por exemplo, aqui, eu quero calcular o P de 1. Eu vou trocar o X por 1. Eu quero calcular o P de 0. Eu vou trocar o X por 0. Então, se eu trocar o X por 1, vai ficar 3 vezes 1 à quarta, mais 1 ao cubo, menos 5 vezes 1, menos 7. Correto? Troquei o x por 1. Então, vai ficar 3, aqui 3, né? Aqui mais 1, aqui menos 5, aqui menos 7. Correto? Então, aqui vai ficar 4 menos 5 menos 1, menos 1 e menos 7 vai dar menos 8. Certo? Se eu pedir para calcular o P de 0, você vai trocar o x por 0. 3 vezes 0 à quarta, mais 0 à terceira, menos 5 vezes 0, menos 7. Tá? Esse cara zerou, esse cara zerou, esse cara zerou, o que vai sobrar? Menos 7. Né? Aqui tem uma coisa importante. Por que eu usei justamente o 1 e o 0 como exemplo? Tá? Porque, pessoal, quando você calcula, muitas vezes num exercício, ele pode te perguntar quem são a soma dos coeficientes. Quando ele te perguntar a soma dos coeficientes, olha o que aconteceu quando eu troquei o x por 1. O que sobrou, gente? Sobrou 3, sobrou 1, sobrou menos 5, sobrou menos 7. Quem que são esses caras aqui? Os coeficientes. Então, quando você está calculando o P de 1, no fundo, você está calculando a soma de todos os coeficientes. Entendeu? Então, num exercício, ele perguntar assim, ó, te dá um polinômio, sei lá, de grau... qualquer grau, tá? E ele te perguntar qual é a soma dos coeficientes. É só você trocar o x por 1. O resultado vai ser menos 8. Não precisa nem saber quem são os coeficientes. Não precisa nem saber quem são os coeficientes. Se você trocar o x por 1, o resultado vai ser a soma deles. Tá? E o P de 0? O que sobrou aqui, gente?
Sobrou menos 7, que é o termo independente, né? Porque todos os outros zerou. Então, quando eu te perguntar no exercício, né? E dei polinômio, quem é o termo independente? Você troca o P, você troca o X por 0. Vai sobrar o termo independente, beleza? Aí, é isso aqui que eu falei, tá? O P de 1, ele te fornece a soma dos coeficientes, o P de 0, ele te fornece o termo independente, beleza? Agora, raiz de um polinômio, né? Aqui que a gente vai focar, né? Não agora, tá? Na aula semana que vem, tá? A raiz, pessoal, é o valor do x que faz dar zero. Isso é raiz, esse conceito de raiz. Raiz de um polinômio, raiz de uma equação, é o valor de x, de uma função, tá? É o valor de x que te devolve o zero. Você coloca um valor e te devolve o zero. No caso aqui, ó, ele está perguntando para calcular o P de 2. O resultado vai dar zero, tá? Significa que o 2 é raiz. Então, aqui, trocando o x por 2, ó, vai ficar 2 ao cubo menos 3 vezes 2 ao quadrado menos 4. Beleza? 2 ao cubo é 8 vezes 2, 16. Menos 2 ao quadrado é 4 vezes 3 é 12, então vai ficar menos 12, menos 4. Né? 12 menos 16 menos 12 menos 4 vai dar zero. Significa o quê? Que o 2 é raiz. Tá? Eu coloquei o 2 dentro da minha função e ela me retornou quem? Ela me retornou o zero. Tá? Então, o 2 é o que a gente chama de raiz. Tá? É só o 2 a raiz? Não. Eu tenho 3 raízes, se eu estiver trabalhando nos complexos. Né? O 2 é uma delas. Tá? Então, esse é o conceito de raiz. Como é que você faz para calcular essa raiz? É isso que a gente vai ver depois, tá? Por enquanto, eu só testei. Então, isso aí é raiz, né? Adição, subtração de polinômios. Você vai somar os termos semelhantes, pessoal. Você soma x² com x². X ao cubo com x ao cubo. X com x, número com número. Então, aqui eu quero somar esses dois polinômios. Ó. Então, vai ficar x² menos 3x mais 2, mais x ao cubo menos 3x² mais 4x mais 1. Certo? Somei esses dois aqui, né? E que dá para somar aqui, ó? Não tem ninguém para somar com x ao cubo, né? Então, fica x ao cubo. O x ao quadrado, ó. X ao quadrado menos x ao quadrado. Então, ó, esse aqui já foi, né? X ao quadrado menos 3x². Eu tenho 1, eu devo 3. Eu vou ficar devendo 2. Então, menos 2x². Tá? Então, esse já foi e esse já foi. Agora, o x, né? Devo 3 e tenho 4, eu fico com 1. Então, mais x. Então, esse já foi, esse já foi. Sobrou os números, né? 2 e 1, vai dar 3. Então, a soma dos dois polinômios vai ser um polinômio de grau 3. Correto? Com a subtração, pessoal, a mesma coisa. Só que aí eu tenho que lembrar, ó, que esse menos, ele troca o sinal de todo mundo do B. Tá? Então, tem que trocar o sinal de todo mundo e somar. Então, aqui, x² menos 3x mais 2, né? Menos, ó, já vou trocando o sinal de todo mundo, tá? Eu vou pegar o oposto, né? Então, ó, menos x ao cubo mais 3x² menos 4x menos 1. E aí você junta os termos semelhantes, ó. Não tem ninguém para juntar com x ao cubo, né? Então vai ficar sozinho ele aqui. Menos x ao cubo. Agora x², ó. Eu tenho 1x², 3x². Então eu tenho 4x². Então mais 4x². Então esse aqui já era, esse aqui já era. Devo 3, devo 4. Devo 7x. Tá? Esse já era, esse já era. Tenho 2, devo 1. Então eu fico com 1. Então mais 1. Tá? Então, a subtração vai ser este polinômio aqui. Fechou? Beleza?
Agora, da multiplicação, você tem que fazer distributiva. Tá? Vou multiplicar os dois. Você tem que fazer a distributiva e juntar os termos semelhantes. Tá fazendo a distributiva aqui, ó. Então, a gente tem x² mais 3x menos 1. Né? Vezes o x mais 2. Beleza. Então, pela distributiva, ó, x ao cubo, né? Lembra que você vai somar. É por isso que, quando eu multiplico dois polinômios, o polinômio resultante, o grau do polinômio resultante vai ser a soma dos dois, tá? Justamente porque na multiplicação você soma os expoentes. Então, um polinômio de grau 2 vezes um polinômio de grau 1 vai resultar em um polinômio de grau 3, tá? É o que eu vou escrever aqui. Então, fazendo a distributiva, ó, x ao cubo mais 2x², né? Ok? Fiz a distributiva. Agora, do 3x, ó. 3x² mais 3x², né? 3x vezes 2 mais 6x. Agora com menos 1. Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes 2, menos 2. Agora você junta aí os termos semelhantes, né? X ao cubo não tem ninguém para juntar, então vai ficar x ao cubo. 2x², 3x², 5x². Tenho 6, devo 1, fico com 5x, menos 2, tá? Então, esse daqui vai ser o produto Q de x vezes o P de x. Como eu falei para vocês, ó, o grau do polinômio resultante vai ser a soma dos outros dois. Tá? Então, o grau de P de x, né, grau de P de x é 2, né? Que é o maior expoente. O grau do Q de x, aliás, o Q de x, o P de x aqui, né? O grau do P de x é 1. O grau do Q de x é 2. Quem que vai ser o grau do produto de P de x mais o Q de x? Vai ser a soma dos dois. 1 mais 2, 3. Tá vendo? O polinômio de grau 3. Fechou? Vamos para o exercício. Lá na página 234, do módulo 50. Ele pede aí para a gente... Ele te deu um polinômio aqui, né? É só conta, né, pessoal? Só continha. Tá? Ele pede para você calcular P de menos 1 mais o P de menos 1/3. Tá? É só trocar aí e somar. Então, P de menos 1. Vamos calcular o P de menos 1, depois o P de menos 1/3. Então, P de menos 1. Depois a gente soma, tá? P de menos 1. Então, vai ficar 4 vezes menos 1 ao cubo, mais 8 vezes menos 1 ao quadrado, mais o menos 1, mais 1. Certo? Então, vai ficar igual, né? Menos 1 ao cubo vai ficar menos 1, né? Pela regrinha de sinal, né? Vai repetir 3 vezes no negativo, vai ficar negativo. 4 vezes menos 1 vai dar menos 4. Né? Lembra que primeiro você faz a potência, né? Agora aqui, ó, menos 1 ao quadrado vai dar 1. Vezes 8 vai dar mais 8. Certo? Aqui, ó, mais com menos vai dar menos. Mais 1. Esse cara cancela com esse. Devo 4, tenho 8, eu fico com 4, né? Então, o P de menos 1 é igual a 4. Agora, vamos calcular o P de menos 1/3. Então, 4 vezes menos 1/3 ao quadrado, ao cubo, né? Ao cubo. Mais 8 vezes menos 1/3 ao quadrado, mais o menos 1/3
mais 1. Então, isso aqui vai ficar igual a 4 vezes, né? Vai ficar negativo, né? Porque o expoente é ímpar. Então, vai ficar menos 1 sobre 27. Mais 8 vezes. Aqui vai ficar positivo, né? No caso, vai ser 1/9, né? 1 ao quadrado e 3 ao quadrado. 1/9. Mais com menos vai dar menos. Menos 1/3 mais 1. Então, a gente vai ficar com menos 4 sobre 27, mais 8 sobre 9, menos 1/3, mais 1. No caso aqui, pessoal, em vez de tirar o MMC, eu vou por fração equivalente, tá? Porque aqui eu tenho 27, 9, 3, e aqui eu tenho 1. Né? Eu vou deixar tudo igual a 27. Então, aqui você multiplica por 3, né? Em cima e embaixo, né? Vai ficar 27. Aqui você multiplica por 9, em cima e embaixo. E aqui você multiplica pelo 27, né? Em cima e embaixo. Então, vamos ficar com menos 4 sobre 27, mais 24 sobre 27, menos 1, menos 9, né? Sobre 27, mais 27 sobre 27. Tá tudo igual ao denominador, então é só a gente somar. Então aqui vai dar 20. Espera que tá passando moto aqui. Então aqui vai ficar 20. 20 menos 9 vai dar 11. 11 com esse 27 vai ficar 38. Então, vai ficar 38 sobre 27, né? Esse aqui é o P de menos 1, tá? 38 sobre 27. Agora, eu tenho que somar os dois, né? Ele quer a soma, né? Então, você vai lá e soma os dois aqui. A folha, acabou minha folha. Então, aqui, somando os dois, então vai ficar 4 mais 38 sobre 27, ok? Bom, aí, tirando aí o MMC, pessoal, e somando, você vai chegar em 146 sobre 27, tá? Isso aqui vai dar aproximadamente 5,4. Ok? Então, ele pergunta, né? Qual intervalo? Por que 4 mais 38 dividido por 27? Porque ele queria a soma, né? Porque é o P de menos... Tá. É. Calculado, né? Ele quer o P de menos 1 e o P de menos 1/3, né? O P de menos 1/3, a gente chegou. Ó, P de menos 1/3, né? Que é igual a 38 sobre 27, certo? Só que ele quer a soma dos dois, né? Aí somei os dois aqui, entendeu? Aí isso daqui vai dar aproximadamente 5,4. Ele quer saber em que intervalo que está isso, né? O 5,4 está entre o 5 e 5,5. Então, alternativa A. Ok? Alternativa A. Nossa, então vai estar de calor, gente do céu. Tá quente. Tá quente. Liga o vente aí. Não, tá, já tá. Ventilador aí. Quando eu ligo o ventilador aqui, fica voando minhas folhas. Fechou, gente? Posso tirar? Tô zoando. Oi? Posso tirar? Pode. Foi o último passo, né? Só somar os dois. Tá? Beleza?
O exercício 2, ó, aquele exercício lá que eu falei para vocês, ó. Ele deu um polinômio aqui gigante, né? Que está elevado a 1000 aqui. Mas o que ele está pedindo aí? Isso aqui vai dar uma soma de polinômios, né? Mas óbvio que eu não vou fazer, porque é elevado a 1000. Ele está pedindo aí a soma dos coeficientes. Então, é só calcular o P de 1. Né? Porque quando o x vai virar 1, vai sobrar só os coeficientes. Então, P, só calcular o P de 1. Tá? Troca o x por 1. Então, aqui, ó, 1 menos 1, mais 1 ao quadrado, menos 1 elevado a 3, mais 1 elevado a 4. Tudo isso está elevado a 1000. Né? Então, o que vai dar aqui dentro do parênteses? Ó? 1 menos 1, mais 1 ao quadrado é 1, menos 1 ao cubo é 1, mais 1 elevado a 4 também é 1. Elevado a 1000. Certo? Aí, ó, esse cancela com esse cancela com esse, vai sobrar 1 elevado a 1000. 1 elevado a 1000 vai dar 1. Certo? Então, ó, eu não precisei desenvolver para saber quem são os coeficientes, né? Mesmo porque isso aqui vai dar gigante, né? Mas eu sei que a soma, na hora que eu somasse os coeficientes, o resultado ia ser 1. Tá bom? Que dá a alternativa A também. Fechou? Então, soma dos coeficientes, é só trocar o x por 1. Se ele pedisse o termo independente, você troca o x por 0. Só para finalizar, pessoal, exercício 3, que é curtinho. O polinômio P de x, ele te deu o polinômio aí. K é um parâmetro real. K em metros é o comprimento do lado de um terreno. Sabe-se que 1 é a raiz de P de x. Então, no exercício 3 aqui, ó, tá, ele fala que 1 é raiz, né? 1 é raiz. Gente, se 1 é raiz, quando você calcular o P de 1, o resultado tem que estar 0. Porque está falando que 1 é raiz, né? É o valor que você coloca dentro que te devolve o 0. Desta informação, você vai encontrar o valor de K, tá? Vou deixar para vocês fazerem conta, porque é só conta agora, tá? Você troca o x por 1 e iguala a 0. Aí você vai chegar que o K, ele vai ser 80. E esse K, ele representa a área de um terreno. Então, a área do terreno vai ser K elevado ao quadrado. Certo? Ele é, na verdade, o K é o lado de um terreno quadrado, tá? Tem um terreno quadrado aqui, e ele fala no enunciado que esse K é o lado do quadrado. Então, a área vai ser K ao quadrado. Como o K é 80, então a área vai ser 6.400, o que dá a alternativa em metros, tá? Metros quadrados. O que dá a alternativa E. Fechou? Tá. Pessoal, não faltem na terceira aula, porque eu vou fazer exercício de probabilidade, tá? Que é uma coisa que costuma cair em vestibular, tá? Não, né? Cai bastante, principalmente em Enem, tá bom? Beleza? Então, não faltem. É isso, então, pessoal. A gente se vê na terceira aula. Fechou? Valeu pela paciência. Até já, pessoal. Valeu, Jeff. Até lá, Jeff. Até lá. Falou. Valeu, vai tomar um banho agora. Vai tomar um banho, Jeff. Vou fazer um miojo agora. Nossa, fazer miojo, mano. Vai lá fazer miojo. Tô com fome.